Prezados amigos, prezadas amigas, prezados companheiros e prezadas companheiras, estamos a poucos dias do encerramento do ano rotário 2010-2011 e tive o prazer de ser reeleito para mais uma gestão à frente do Rotary Club de Recôncavo. Esta reeleição muito nos honra e muito nos faz aprazidos em função de que continuaremos mais um ano exercendo fortemente o lema rotário de dar de si antes de pensar em si. Para o ano rotário 2011-2012, o Rotary aponta como ênfase principal esta instituição divina, fundamental para a existência da humanidade, que é a família, e que usaremos como tema principal dessa nossa palavra. Dentro da teoria criacionista, a simbologia de Adão e Eva nos diz que após Deus fazer Adão com o barro, a matéria, soprou-lhe no nariz e ele teve vida. Fez Eva de parte de Adão. E não soprou mais uma vez no nariz de Eva, que então compartilhou o espírito de Adão. Assim, o Senhor, o Criador, definiu o casal como carne da mesma carne e espírito do mesmo espírito. Aqui, o Senhor deu a primeira noção de família enquanto célula fundamental da humanidade, como homem e mulher vivendo em comunhão de carne, em comunhão de espírito e em comunhão com Ele, o Criador. Mas o Senhor foi além e ordenou que vivessem e se multiplicassem, nascendo cada um de dentro de uma mulher, consequência da união carnal com o homem, que nela deixa parte de si para gerar o descendente de ambos. Posteriormente, através do Evangelho, o Senhor Jesus ordenou que se apartassem de pai e mãe, numa alusão a como deveria se multiplicar esta célula fundamental da sociedade, a família, enquanto homem, mulher e filhos, carne da mesma carne e espírito do mesmo espírito, vivendo em comunhão entre si e em comunhão com o Criador. Assim, o Senhor construiu e definiu a humanidade. A família, célula fundamental responsável pelo desenvolvimento de seus membros em todos os aspectos, sejam aqueles que vêm por transferência genética, bem como por aqueles que vêm da tradição, os aspectos moral e ético que moldam e definem o caráter e a personalidade de cada ser humano. Definiu ainda o Senhor os fortes laços na comunhão com Ele e na comunhão entre seus membros, e destes laços o Senhor Jesus falou em seu Evangelho, quando, por exemplo, contou a história do filho pródigo, que apesar da sua prodigalidade, ao retornar foi acolhido no seio da família com privilégio nunca antes dado ao outro filho, que durante toda a vida esteve ao lado do pai, mostrando assim a grande força dos laços de família, capaz de tudo fazer, ainda que grande sacrifício, para manter os laços de verdadeira comunhão. Precisamos perceber que na história, todas as vezes em que a família ruiu, a humanidade se exterminou. Assim foi com Sodoma, assim foi com Gomorra, assim foi com o Império Romano. Vivemos no momento da mais absoluta falência desta grandiosa instituição criada por Deus, a família. A instituição família está moribunda, e esta é a razão para as desgraças que estamos vivenciando. O Rotary conclama você a trabalhar pela ressurreição desta instituição fundamental, a família. Trabalhar pela ressurreição da família significa não assistir inerte a cenas como as que temos visto cada vez com mais frequência, de pai matando filho e filho matando pai, quando sabemos que isso tem motivo conhecido, as drogas. Trabalhar pela ressurreição da família significa não assistir passivamente o crescimento da gravidez precoce, onde a menina tem 2 ou 3 filhos, cada um de um pai, e exatamente por isso todos sem pai,
constituindo uma família manca, cujos filhos são criados pelos avós e que, quando tiverem filhos precocemente, como a mãe, não terão avós para cuidarem, pois estes já não cuidaram nem de seus próprios. Trabalhar pela ressurreição da família significa não assistir passivamente políticos na televisão, ridiculamente filmados recebendo dinheiro da corrupção. Não podemos deixar que isso se banalize para nossos filhos e para nossos netos. Trabalhar pela ressurreição da família significa ter a preocupação de dosar corretamente as ausências paterna e materna do lar, não deixando que o trabalho e a diversão se sobreponham ao bom e sadio desenvolvimento da família. Trabalhar pela ressurreição da família significa ter a preocupação de não banalizar o sexo, a ponto de ocorrer o que tenho visto relações sexuais acontecerem na rua com seres humanos agindo feitos cadelas e cachorros. É fundamental não nos calarmos diante dessas e de muitas outras aberrações. E há aqueles que neste momento estão pensando que são impotentes para tal. Quero lembrar que Davi, armado apenas de uma funda, matou o gigante Golias armado até os dentes, em batalha franca, de frente e sem armadilhas, porque teve vontade e se aproximou para tal. É para trabalhos dessa natureza que precisamos de você, companheiro rotariano, bem como de você que não é rotariano, mas comunga do mesmo espírito e quer colaborar enquanto voluntário. Muito obrigado, com o desejo de que fiquem com a alentadora paz do Senhor.